A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta manhã de sábado, dia 1º de novembro, este mês maravilhoso, Deus nos concedendo mais esta oportunidade, por que não dizer este tão grande privilégio? Levantamos da cama com este propósito, vamos orar. Vamos clamar a Deus, vamos continuar orando pelos necessitados, pelos doentes, pelos enfermos, pelos presos, pelo trabalhador, pelos empresários, pelo nosso Brasil, pelas autoridades. Vamos continuar orando, porque Ele vai continuar salvando, Ele vai continuar livrando, Ele vai continuar protegendo, Ele vai continuar nos guardando de todo mal e de todo perigo. Recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta, evangelista Odete. Com muita alegria, cumprimentamos vocês nesta manhã de sábado. E onde quer que vocês estejam, que a bênção do Senhor chegue até você. Que esta mão divina, maravilhosa, mão salvadora, mão protetora, mão que guarda, mãos que arranca as enfermidades e as dores, ela vai chegar até você, levando o alento, levando o conforto, levando o consolo, levando a paz para a tua alma, para o teu coração. Esta paz que excede todo entendimento. Paulo escreveu lá no livro de Filipenses. Paulo está dizendo, e não deixes ser tomado, não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida. Não andeis preocupados nem ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, através das vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ação de graça. E a paz deste Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, que maravilha! Aonde que o transtorno da ansiedade, aonde que a depressão mais atinge? É na mente, no coração, é no corpo físico, é na alma. A alma são sentimentos. É os nossos sentimentos, esta é a nossa alma. E quando vem o transtorno da ansiedade, por causa das muitas preocupações, das ansiedades excessivas, daquelas que ultrapassam os nossos limites, é muita preocupação, é muita ansiedade. Não é mais de uma forma natural, mas é excessiva, é com exagero. Você está se preocupando demais, se desgastando demais. Você quer resolver o problema dos outros. Você toma sobre si todo o problema da família. Comece a colocar nas mãos do Senhor. Faça como Pedro e Paulo também. Pedro escreveu, dizendo: lançai ao Senhor todas as vossas ansiedades e preocupações e deixe Ele cuidar de você. E Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que sejam conhecidas. Olha a expressão que ele usa. Que sejam conhecidas de Deus as vossas preocupações e as vossas ansiedades. Faça Deus conhecer, faça Deus saber as preocupações que estão te consumindo, a ansiedade que está aí te destruindo por dentro, causando problemas de saúde. Você perde o sono, perde o apetite, não tem mais paz, vive irritado. Acabou a tua paz, acabou o teu sossego. E vem as perdas, e vem as decepções. E tudo vai se ajuntando, acumulando, aumentando. E você chega a isto, ao transtorno da depressão, à ansiedade. É tudo causada por causa da ansiedade excessiva. E como se não bastasse o transtorno da ansiedade que já destrói todo o corpo físico, ainda vem a depressão. E nós sabemos que existem 2 tipos de depressão, e ambas matam, ambas são doenças. Tanto uma como a outra, elas são doenças.
Ah, mas o meu médico disse que se eu tomar remédio, eu tomar os antidepressivos, os ansiolíticos, posso até ir para a fase de tomar os sedativos, não vai ter problema nenhum. A minha depressão, ela tá sendo controlada. Mas existe dois tipos de depressão. Tem aquela depressão endógena, que é a interna. Muitas pessoas já nascem, organismo genético, né? O desequilíbrio químico no cérebro, pessoas que já nascem com este transtorno, com essa depressão. Já nascem. Por algum motivo, ou genético ou biológico, elas têm a depressão chamada a depressão endógena. E tem a depressão exógena, que é a retroativa, né? Com motivos externos. São os lutos, você perde alguém, perde o pai, perde um filho, perde o marido, você não estava esperando. E aí você se abala. É vítima de um acidente, talvez não perdeu, mas ficou aí, em cima de uma cadeira de roda, era o provedor da casa. Você vai se abalar do mesmo jeito, vai ser abalada. São os traumas que sofre, os vícios, né? Pessoas que você descobre que está viciada e a pessoa entra naquele desespero, tentando fazer esta pessoa se livrar das drogas. E só Jesus, né? Só Jesus para poder controlar. Porque muitas das vezes a pessoa já foi pelas drogas ou para o alcoolismo também por causa da depressão. Sentia aquele vazio dentro de si, era um vazio que nada preenchia. Ele foi aí para as noitadas, quando viu já estava aí, viciado no alcoolismo, viciado nas drogas, nas rodinhas de amigo, em busca de preencher o vazio. E assim tem muitas pessoas. O abuso infantil faz com que as pessoas hoje, sendo jovem, na vida adulta, carreguem dentro de si essa dor que sofreram lá quando eram crianças, que não entendiam de nada, eram tão inocentes, mas foram abusadas dentro da própria casa. O abuso, a violência dentro do lar, mães que vivem brigando com pais, casais que batem um no outro, que se espancam, que se agridem. A criança cresce nesse meio de transtorno, fica traumatizado. Tem os traumas e tem os traumatismos. Tem coisas que é só o trauma. Viu alguma coisa, alguém ser assaltado, alguém ser morto, viu ali, né, a polícia prendendo alguém, agredindo alguém, porque um policial não trata ninguém com carinho, né? Então, às vezes, uma criança, um jovem, uma pessoa sensível na sua naturalidade de sensibilidade, vê uma agressão, vê uma coisa dessa, uma violência, até no trânsito, é agredido às vezes por um outro condutor, a pessoa fica ali traumatizada. Mulheres que na gestação ficam traumatizadas, que sofre muito na gestação, sofre lá para ganhar a criança. Quando a criança nasce, ela fica traumatizada. Muitas mulheres passam por esse processo de traumatismo. Chegam até a ter a depressão após parto. Mães que, por tristeza, né, perderam seus bebês. Foi um aborto espontâneo. Foi um aborto que não queria. Ela desejava ter a criança, mas foi espontâneo, perdeu. Ou uma gestação de risco, né? Pressão alta, tantas outras doenças. Perdeu a criança ou nasceu morta, traz trauma, isso traumatiza. Agora tem os traumatismos, que é aquilo que foi em cima de muitos traumas. A pessoa sofreu traumatismo e ela guarda dentro de si. Filhos que apanham dos pais, antigamente,
Antigamente, os pais educavam filhos batendo. Não, tem que apanhar. Homem não chora, engole o choro, não pode chorar. Homem para ser macho, homem para ser responsável, homem para ser cabra bom, tem que apanhar. Eu apanhei do meu pai me batia de reio, o meu pai me batia com a cinta, o meu pai me batia com a mangueira, eram espancadas, os filhos eram espancados pelos pais, porque eles também foram criados desta forma. Aí os filhos foram criados sendo espancados. Depois, quando chega os anos se passam, eles guardam esses traumas dentro de si. Quando tem os filhos, eles se iram contra os filhos, a primeira coisa que o pai faz é espancar os filhos. Não é educação. Espancar não é educar, espancar não é fazer o homem ser macho. Espancar não é fazer a mulher ser uma pessoa decente. Espancar não é formar caráter. Não, para ser macho de verdade tem que apanhar. Não, nós podemos educar os nossos filhos também conversando. Infelizmente, nem todos nós tivemos essa orientação. Nem todos nós aprendemos da maneira correta. Mas podem ver, pais que espancavam filhos, hoje eles são pais e espancam também os filhos. E assim sucessivamente. Isso vai de geração em geração. Chegou a nós, está chegando de nós, passando para os nossos filhos, dos filhos para os netos. Então, amado, isso são traumas. E os traumatismos. Os traumatismos. Conta-se que uma criança, ela foi agredida na escola. Fizeram bullying com ela, empurraram ela, derrubaram ela, ela se machucou, machucou, ralou os seus joelhinhos. Ele foi para casa chorando, aquela criança ficou traumatizada. Quanta violência comigo, eu sou tão bonzinho, quanta violência. E ele foi para casa chorando. Quando ele chegou em casa, ele pensou, agora eu chego em casa, eu conto para o papai e para a mamãe e eles vão resolver. Eu vou receber aquele abraço. E é claro, quando um filho cai, a primeira coisa que os pais fazem, corre para juntar. Oh, não foi nada. Passa a mão, procura se machucou, Procura ver se deu alguma machucadura, vai fazer um curativo, vai passar ali alguma coisa, uma pomadinha ali. Vai pegar no colo, vai consolar a criança que está chorando. E esta era a esperança do garoto. Mas quando ele chegou em casa, ele pegou o pai e a mãe brigando. O pai pulando na mãe, agredindo a mãe, batendo na mãe. Ele ficou. Então ele já veio traumatizado da escola. E quando chegou, então, viu a violência na casa dele. Ele correu para o quarto. Quando ele chegou no quarto com a mochilinha, no quarto dele, encontrou o irmão dele, o irmão mais velho. Estava mexendo nas coisas dele. E ele falou, olha, não mexa nas minhas coisas, chorando, não mexa nas minhas coisas. Você pode quebrar os meus brinquedos, não mexa nas minhas coisas. O irmão dele sendo mais velho, em vez de conversar com seu irmão pequeno, ele foi e empurrou o irmão. Sai daqui, seu bunda mole, sai daqui, seu chorão, sai daqui, seu pirralho. Não é assim que é o lar dos transtornos. O lar de uma família conturbada. O pobrezinho, ele veio traumatizado lá da escola. Chegou em casa, pegou os pais brigando. Vai para o quarto, o irmão ainda faz isso. Sabe o que isso causou na criança? Traumatismo. Então tem os traumas e os traumatismos. E o menino ficou ali traumatizado. E cresceu daquele jeito. Naquele lar conturbado, naquelas brigaceiras, naquelas agressões. Quando se tornou adulto, ele não ficava em trabalho, não durava o casamento dele. Uma hora estava com um, outra hora estava com outra, porque não durava, ele não suportava nada. Se criou uma pessoa fraca, sensível, uma pessoa doente, uma pessoa problemática. Ele era um homem problemático. Aí na vida adulta, ele procurou então um psicólogo. Foi onde que ele contou para o psicólogo, olha,
né? Aconteceu isso comigo e era sempre, era constante. Eu sofria na escola, eu chegava em casa, eu via a violência do meu pai com a minha mãe e eu ainda sofria com meu irmão, porque ele era mais velho, ele tinha domínio sobre mim, então ele me maltratava. Ele chutava a minha bunda, ele me empurrava, ele me batia, ele me xingava. E aquela criança ficou com traumatismo. Na vida adulta foi que ele foi descobrir que tudo por causa dos transtornos que ele sofreu. Então não ficava em trabalho, entrava em bons trabalhos, mas não conseguia ficar porque não se adaptava com as pessoas. Se casava, conhecia uma moça boa, se apaixonava, mas não conseguia conviver com a moça. Não conseguia aceitar a família da moça, aceitar a moça. Ele era problemático, e assim tem muitas mulheres problemáticas, e assim tem muitos jovens problemáticos, e assim tem muitas famílias problemáticas. Então tem os traumas e os traumatismos, e isso tudo é depressão. E precisa ser tratado, porque senão ela vai te matar, você vai morrer. E futuramente, se não for a mão do Senhor te proteger, pode até cometer o suicídio. A minha vida inteira só foi com traumas e traumatismo. É só de sofrimento, de pranto, de lágrima. Olha para si, todo mundo sendo feliz, todo mundo empregado, todo mundo ganhando bem. E ele não consegue ser feliz em nada porque ele é problemático. Ela, moça, mulher, é problemática. Sabe, pessoas que se casam e não conseguem viver, às vezes por causa da depressão. Tem traumatismo. Às vezes é traumatizado com coisas lá do passado, da infância, da juventude. Então nós vamos orar, Deus vai tratar. Deus vai colocar as mãos. Deus vai libertar, Deus vai fazer uma obra. Vamos orar neste momento? Vamos clamar ao nosso Deus? Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Oh, aleluia, eu sinto de orar por você. Eu sinto de orar pela tua casa, de orar pela tua família. De clamar ao Senhor em teu favor. Para que o Senhor venha te dar força, para que o Senhor venha te dar graça. Para que o Senhor venha fazer maravilha aí dentro da tua casa. Salmo 5, verso 3. 5, verso 3. Olha o que o salmista diz. De manhã, Senhor, tu ouvirás a minha voz. De manhã eu me apresentarei a ti. Eu orarei. Eu clamarei e ficarei à espera do milagre. Ele começa o Salmo 5 dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e me acode no meu gemido. Escuta-me, ó Rei meu e Deus meu. Escuta a voz, a minha voz, quando eu te clamo, pois a ti eu imploro. A ti, Senhor, eu imploro. Davi estava enfrentando os seus traumas e traumatismo. Ele estava enfrentando a sua depressão na velhice. E ele está dizendo: Senhor, eu imploro. Eu peço a tua misericórdia, eu imploro para que o Senhor me ouça. Para que o Senhor dê ouvido à minha voz, dê ouvido à minha oração. Todas as manhãs eu me apresento a ti. Todas as manhãs tu ouvirás a minha voz, a minha oração. Vamos orar nesta manhã, vamos clamar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua santa e maravilhosa presença. Eu sei que tem muitas pessoas aí com traumas. Pessoas que sofreram traumas. Pessoas que viveram a sua vida inteira traumatizadas. Tem os traumas e os traumatismos. E quantas pessoas trazem os traumas lá da infância? Mulheres que foram abusadas quando criança, homens que foram abusados e hoje, Senhor, não consegue encarar a realidade da vida, mudando o seu uso natural, nesse transtorno, Pai, nessa tristeza, nesta angústia. Meu Deus, que a mão divina do Senhor possa alcançar, meu Deus, possa, Pai, alcance, Pai, o sofredor.
Alcance aquele que tem dor na alma, aquele que traz dentro de si segredos que ele nunca confessou, aqueles que traz dentro de si, meu Pai, os seus segredos íntimos. Davi, ele se queixou. A preocupação e a ansiedade, Senhor, atingiu, dominou o meu íntimo. E eu me vi em desespero, em confusão. Eu senti medo, eu fiquei apavorado. Eu tive medo de perder a minha vida, eu tive medo de perder aqueles que estão em volta de mim, Senhor, a minha família que eu amo. Eu fui tomado pelo medo, eu fui dominado, Senhor. Dominado no meu íntimo pelo mal. Ele chega a dizer lá nos Salmos 116, olha, cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu me vi em aperto e tristeza, mas neste momento eu clamei ao Senhor. E aqui ele está dizendo, ouve, ó Rei meu e Deus meu, quando eu te clamo. Dá ouvido à minha oração, porque pela manhã eu oro, pela manhã eu busco, pela manhã eu me apresento ao Senhor, porque eu necessito, porque eu careço da sua bênção, do seu socorro, de uma cura almática, de uma cura para a minha alma, porque não é só o meu corpo físico que está doente, mas também a minha alma. Olha, Senhor, para os ouvintes, olha para esses, Pai, que também precisam de uma cura almática, precisam de uma cura, Senhor, para suas depressão, que pode ser a endógena ou a exógena, pode ser, ó Deus, doenças. Quantas pessoas com perdas, homens e mulheres que lá na infância ainda eram pequenos, inocentes, perderam os seus pais, foram criados por avós, foram criados por famílias adotivas. Olha quantas pessoas que têm a sua história, Pai, e nessa história inclui os seus traumas e traumatismo. Quantos que não tiveram um lar abençoado, um lar cheio de paz, de alegria. Olha quantas pessoas que viveram tristeza, angústia, traumas lá na infância, tiveram a juventude, Pai, problemática, e hoje são homens e mulheres, são pais, são avós, mas continuam sendo problemáticos. Não param em serviço, não se dão bem no casamento. A vida tem sido de fracasso. Ele tenta, até se esforça, até luta, mas não consegue ser diferente. Ele precisa de ajuda, Senhor. Ele precisa se desfazer, se dispor. É como uma roupa suja. A roupa suja é tirada para lavar e veste uma roupa nova. Tem muitas pessoas que precisam, Senhor, tirar esta roupa, que são os traumas, traumatismo. São, ó Deus, os segredos guardados dentro de si. Isto que está fazendo mal, isto que está matando estas pessoas. Quantas pessoas que nunca confessaram, nunca contaram para ninguém. Arrastam este fardo pesado, mas o Senhor nesta manhã, neste dia, neste 1º de novembro, o Senhor está com os braços abertos nesta manhã dizendo, vinde a mim todos os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem pessoas que têm carregado fardos pesados, fardo dos outros, problema dos outros. Tem pessoas que estão aí, Senhor, carregando um jugo, vivendo num jugo. É prisioneiro dentro da própria casa, é prisioneiro, Senhor, dos seus problemas, dos seus traumatismos, dos seus traumas, dos seus medos, das suas derrotas, dos seus fracassos. E para aliviar, para controlar, meu Pai, as emoções, para controlar os sentimentos, para controlar, é só com remédio, ansiolíticos, antidepressivos e às vezes até sedativos, Pai. Olha quantas pessoas vivendo esse transtorno. E não é que nunca buscaram ajuda, buscam ajuda, mas não são orientados
Pai, os profissionais não querem orientar as pessoas, eles não querem dizer para as pessoas que existe cura. A medicina prefere dizer que não existe cura para a depressão, porque assim as pessoas, Pai, ficam presas em tratamentos, ficam presas em remédios, aprisionadas, dependentes, Pai, de ansiolíticos, dependentes de remédios caros como os antidepressivos e até os sedativos. A indústria farmacêutica está enriquecendo agora no século XXI. Nós vemos hoje, Pai, quantas farmácias abertas, porque é um dos negócios mais bem-sucedidos é ser dono de uma farmácia. Porque todos os médicos indicam os remédios e são caros. Sabe que não cura, que é só para controlar. Mas ninguém explica isso para os depressivos, ninguém explica isso para os que têm transtorno de ansiedade. E as pessoas, por não ter conhecimento, elas vão comprar, elas vão adquirir e vão pagar o preço que o Senhor for cobrado. Mesmo sendo preços excessivos muito altos, elas vão pagar porque elas querem, Senhor. Elas precisam se controlar. Pessoas que estão em crises de pânico. Olha quantas pessoas, Pai. Olha quantos, meu Deus, que são praticamente escravos, Senhor, dos medicamentos, escravos dos ansiolíticos, dos antidepressivos, até dos sedativos. São escravos, não conseguem viver sem. Precisam, necessitam. É mais importante o remédio do que uma boa alimentação. É mais importante. Eles já se tornaram dependentes, Pai, do tratamento. E é isso que os profissionais querem. Para manter, meu Pai, o povo ali, escravo, pagando por terapia. Pagando, Senhor, por sessões. Pagando a Deus por tratamento. E às vezes algo, Senhor, que eles já poderiam ter ficado livre há tempo, há anos, há décadas, mas estão aí sofrendo, Pai. Estão aí sofrendo, tomando, Senhor, desde a Ritalina até, meu Pai, os mais fortes, como o diazepam, como o Rivotril, e como os novos que chegaram agora, Pai, os medicamentos americanos, que chegaram recentemente, agora para o ano de 2025, que são medicamentos muito mais fortes, porque tem pessoas que o problema já se tornou crônico e elas precisam de medicamentos mais fortes. Medicamentos que trazem resultados imediatos. Controla imediatamente aquele que está aí com crise, aquele que está ali com histeria, aquele que está ali agressivo, violento. E com isso, Senhor, a indústria farmacêutica está enriquecendo. E o ser humano, Senhor, sendo dominado. Não só pelos médicos, não só pelos especialistas da saúde mental, mas também pelos medicamentos. Fazem isso também dentro das igrejas. Por isso que tem muitas pessoas hoje, Pai. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, surtadas. Que estão aí, Senhor, revoltadas, indignadas. Famílias inteiras. Pessoas que estão frustradas, se frustraram, a frustração tomou conta, porque vivem só de promessa. Faz isso que você vai ter o resultado. Faz aquilo que você vai se sentir bem. Faz não sei mais o que você vai ser curado. Aí saíram, Senhor, dos médicos e caíram na mão dos pastores, dos profetas mentirosos e enganadores. Nós não vemos ninguém orando para Deus curar de depressão. Nós não vemos ninguém orientando as pessoas para que elas possam alcançar a bênção. Nós não vemos ninguém instruindo, ninguém ensinando.
E a sua palavra diz: o meu povo sofre porque não tem quem ensine, o meu povo sofre porque não tem quem oriente, porque as pessoas são assim, Pai. Elas aproveitam a fraqueza das demais para poder, Senhor, se dar bem. Nós vemos isso nos profissionais da área da saúde mental, e nós vemos isso no meio dos cristãos, dos chamados pastores e profetas. Faz um voto de 5 mil, vende o teu carro, vende a tua moto, faz um voto de 5 mil, vem aqui, que eu vou fazer uma oração forte para você ser curado. Mas as pessoas continuam, Pai, doente. Até pelo esforço, pela determinação, a pessoa até sente um pouco de alívio. Mas ela não é curada, porque ela tem que ser dependente. Dependente de uma oração, dependente de um pastor, dependente, Senhor, de um profeta. Ela só se sente bem quando alguém promete. E tem muita gente frustrada no meio do povo cristão, principalmente do povo pentecostal. Olha quantas pessoas que se frustraram. E a depressão, meu Pai, ficou cada vez mais crônica. As pessoas estão aí tomadas pela depressão por causa das frustrações, promessas que não se cumprem, profecias falsas, profecias que não se cumprem. As pessoas estão correndo atrás, Senhor, da riqueza. As pessoas estão correndo atrás de ostentação. As pessoas não se cuidam, não se amam, não se protegem. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro. Prosperidade para muitos hoje é ter carro, é ter casa. Mas a maior prosperidade, Senhor, que o Senhor promete é a saúde, a paz e a alegria, a salvação. É ser salvo, é ter o nome escrito no livro da vida, é poder deitar e dormir, porque tem um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que livra. Ajuda, meu Pai, este jovem. Ajuda, meu Deus, esta criança. Ajuda, meu Pai, este casal, estas famílias a encontrar uma saída, a encontrar uma solução, meu Deus, porque tem famílias inteiras sofrendo de depressão. É a mãe, é os filhos, é o marido, é o avô, é a avó. Teve pessoas na família que já se suicidou. Olha, nós vemos hoje, Senhor, até no meio cristão, pastores tirando as suas próprias vidas. Pessoas, ó Deus, mentirosas, estão prometendo coisa para a multidão quando nem eles não têm. Não tem paz, não tem salvação, não tem alegria, porque a salvação nos traz alegria. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, isto nos dá segurança para continuarmos aqui neste mundo, Senhor, cheio de conturbações, cheio de turbulências, cheio de mal. O salmista, ele diz lá no Salmo 94, Senhor, eu estava sendo dominado no meu íntimo. O mal estava me dominando a ponto de eu me sentir confuso, a ponto da tribulação, da angústia tomar conta de todo o meu ser. Era no meu íntimo que eu estava sendo dominado. Mas quando eu me acheguei ao Senhor, eu encontrei um porto seguro através da fé no meu Deus vivo, no meu Deus eterno. Ele encontrou um porto seguro. É isto que muitos precisam, Senhor, de encontrar um porto seguro, e não é nos psicólogos, e não é, Senhor, nos especialistas da saúde mental. O porto seguro está em Cristo. O porto seguro está no nosso Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário e levou lá todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E em meio a estas dores e enfermidades estavam as preocupações, as ansiedades, os transtornos de ansiedade e as depressões. Davi se sentiu tão cercado, rodeado pelo mal, pelos opressores, pelos adversários que o oprimiam 24 horas. Olha o que o salmista está falando aqui no Salmo 5. O mesmo que orou lá no Salmo 94.
o mesmo que se queixou, pedindo ao Senhor, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode-me no meu gemido. Escuta-me, ó Rei meu e Deus meu. Escuta a minha voz quando eu te clamo. Pois a ti, Senhor, eu imploro. De manhã, Senhor, tu ouvirás a minha voz. Pela manhã eu me apresentarei a ti e eu ficarei esperando a resposta, esperando ser socorrido, esperando ser liberto, esperando o livramento. Olha quantos que estão à espera, Pai, na esperança de ser curado. Mas todo, Senhor, todos esses gastos, todo este dinheiro que está sendo empregado, todo este investimento na saúde é só para controlar, não é para curar. Porque quem cura é o Senhor. O Senhor é que dá alívio à alma do homem atribulado. Pai, tenha misericórdia dos milhares. Olha para o povo brasileiro. Olha para o povo brasileiro que já vem de geração em geração, meu Pai. De sofrimento, espancamento. Há décadas, há séculos atrás, nós ouvíamos falar, Senhor, do sofrimento dos escravos. E ainda hoje continuam brasileiros sendo escravizados dentro de casa, no meio da própria família, pela própria sociedade. Pessoas racistas, pessoas preconceituosas. Até no meio cristão nós vemos isso, Senhor. Pastores preconceituosos, pastores e profetas racistas e preconceituosos, que profetiza para uns e não profetiza para os outros, que cobra pela profecia, quando na verdade o Senhor só quer que nós nos achegamos ao Senhor, porque o Senhor está dizendo, olha, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E a sua palavra nos afirma, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Não é o remédio, não são os ansiolíticos, não são os antidepressivos, não são os sedativos, não são as drogas mais fortes, não são, meu Pai, os profissionais da área da saúde mental. É o Senhor, o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, sereis livres. Que os nossos ouvintes, que os inscritos do canal, nesta manhã, meu Pai, de sábado, neste dia 1º de novembro, Senhor, possam se deparar com algo que eles não esperavam ouvir, que é o que nós estamos, Pai, falando e orientando aqui. Que a cura vem através do clamor, se livrando. As pessoas têm que se livrar. E como que faz para se livrar? Lançando ao Senhor, contando para Deus, orando, suplicando, disse Paulo. Deixe Deus conhecer os teus problemas, lance a Ele. Conte para Ele, deixa Ele ter conhecimento do que é que te aflige, do que é que está pesando sobre os teus ombros, do que é que está aprisionando, tirando a tua paz, o teu fôlego. Tem pessoas que não conseguem mais nem respirar. Problema no coração. Problema, Senhor, no pulmão. Problema no estômago. Problema intestinal. O intestino é o segundo cérebro do corpo humano. E o intestino também, Senhor, é atingido. Veja que a depressão, que a ansiedade, ela é tanto de uma parte biológica, fisiológica, ela tanto atinge o corpo como ela atinge a alma. E tem pessoas que falta ar, Senhor, quando dá as crises. Parece que vai morrer. É a crise de pânico. Ela tem medo da morte. Ela fica confusa. Meu Deus, coloca as suas mãos, Pai, e venha dar vitória para os seus filhos.
Venha dar vitória dentro desta casa. Venha dar vitória para esta família. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para alcançar esses que estão há meses, há anos em tratamento e não conseguem um resultado, e não conseguem ter uma melhora. Abre as portas, Pai, abrindo a mente, dando sabedoria, dando entendimento a estas pessoas, para que elas ouçam, entendam, compreendam, e a partir de hoje venham agir diferente. Não é correr para o consultório do psicólogo, nem do psiquiatra, nem do terapeuta, mas é correr para os pés do Senhor e lançar as suas ansiedades ao Senhor e colocar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, cuida de mim. A partir de hoje, Senhor, o Senhor vai cuidar de mim. Eu me coloco nas suas mãos, eu me entrego, Senhor, nas suas mãos. Tira a mágoa, tira o ódio, tira a raiva, tira o rancor. Aqueles que eu não perdoava, Senhor, a partir de hoje eu quero perdoar. Quero também encontrar força de pedir perdão para as pessoas que eu tenho ofendido. O próprio Jesus ensina nós na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a reconhecer que é para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Que a vontade perfeita e agradável é a de Deus. E que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado. Ah, Deus querido, Deus amado, ensina o teu povo, Senhor. Abre uma porta de escape para esses que já estão dependentes, Senhor, dos remédios, dependente de estar dentro de um consultório uma vez por semana, ou 2 vezes, ou o mês inteiro. Tem pessoas que só se sentem bem na frente do médico. Tem pessoas que só dão ouvido porque o médico fala. Ele não se cuida. Ele não busca ter conhecimento. Tudo é na base do dinheiro. Ele tem que pagar para ter uma informação. Ele tem que pagar para aliviar um pouco a alma. Ele tem que pagar para tirar suas dores. E depois elas voltam. Porque, ó Deus, não é tratado, é só controlado. A pessoa está ali sendo controlada. E não percebe. Ela se torna escrava, dependente, Pai, de um profissional. E nós temos que ser dependentes do Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque grande é a sua misericórdia. Porque o Senhor é benigno, é longânimo. Porque as suas obras são maravilhosas, porque o Senhor é bom para com a humanidade. É do Senhor que nós temos que ser dependentes, e não do homem, que quer aproveitar a oportunidade, a fraqueza, para se dar bem. Pai, tenha misericórdia. Olha quantas famílias, Senhor, que já investiram muito dinheiro, e não obtiveram nada de resultado. Estão aí decepcionadas, estão aí frustradas. Quantas pessoas que já vendeu o carro, a casa, o apartamento, a moto, que era o seu meio de trabalho, de ganho. Vendeu, Senhor, e levou para a igreja, fez o voto. Até recebeu a tal oração, mas não foi curado, porque não é o homem que cura, é o Senhor. E o Senhor diz na sua palavra: basta pedir, crer e confiar. Tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Tudo é possível na vida daquele que crê. Mas as pessoas não querem, Senhor. As pessoas não querem ouvir falar de Deus, de Cristo. Não querem ouvir falar o nome de Jesus. As pessoas querem ouvir falar no nome de um médico. Um médico que é bem conhecido, médico que está aí rico de tanto tirar o dinheiro do povo. Até, Senhor, dos aposentados eles tiram, sem pena e sem piedade, sem compaixão e sem piedade. Deus tenha misericórdia, Pai. Quantas viúvas, quantos filhos órfãos,
Quantas famílias, famílias grandiosas, famílias inteiras, que estão aí sofrendo, gastando, investindo, sem ter resultado. Que a mão do Senhor possa alcançar, meu Pai, o povo brasileiro. Aqui no sul do Brasil, quantas pessoas, Pai, que poderiam estar bem. Olha os idosos, a maior parte dos idosos. Por que não dizer todos que estão lá nos asilos, todos sofrem de depressão e vivem ali controlados 24 horas, Senhor. 24 horas para não enlouquecer, 24 horas, meu Deus, controlados por remédios fortes. Olha as crianças dentro dos orfanatos, crianças que já são controladas por ansiolíticos e antidepressivos, até sedativos. Olha quantas famílias inteiras, Pai, sendo controladas. Olha quantos pobres. Olha quantos, Pai, necessitados e carentes de serem socorridos. Quantos médicos, quantos enfermeiros, especialistas também. Também são sujeitos a este mal, também são sujeitos aos traumas, aos traumatismos. Também são sujeitos, lá na casa ele sofre com a família, vai para o hospital e vê milhares e milhares de famílias pedindo socorro e ele não pode ajudar. Quantos, Pai, que estão aí com traumas e traumatismos? Traumatizado no casamento, traumatizado com famílias porque tiveram filhos com problema, filhos que nasceram com deficiência, filhos que nasceram, meu Pai, já nasceram com a depressão endógena. Crianças que já nasceram e agora ele tem que ir para o hospital e enfrentar 24 horas ou 12 horas por dia ou até 24 horas, Pai. Pessoas reclamando, pessoas se queixando, pessoas enlouquecidas, pessoas descontroladas, pessoas revoltadas, indignadas, pessoas frustradas. Oh, Pai querido, Pai amado, olha para a humanidade, Senhor. Depois da pandemia, aumentou muito mais esta doença. E nós vemos aí pessoas, Pai, que estão sendo destruídas dentro da sua própria casa. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus. Alcance os brasileiros, estrangeiros. Alcance, meu Pai. Alcance o povo de todas as nações da face da terra, porque o Senhor é o Deus onisciente, conhecedor, meu Pai, da necessidade e da carência de cada um. Tenha misericórdia também de nós. Tenha misericórdia de nós que temos vontade de ajudar, Pai. Mas não conseguimos alcançar muitas das vezes as pessoas. Somos impedidos. Somos barrados. E só fica na nossa vontade, nós não conseguimos ajudar as pessoas. Nós estamos orando por estas vidas, para que o Senhor abra porta de saída, porta de escape. Que a mão do Senhor alcance, Pai, os milhares e milhares que precisam ser socorridos neste dia. Que precisam ser socorridos com muita urgência. O salmista ele ora: Senhor, eu estou sendo dominado, Senhor. Eu estou confuso, me socorre. E ele vem dizendo: eu encontrei, o alívio chegou até mim. E eu encontrei o porto seguro através da fé no Deus Todo-Poderoso. E agora ele ora pedindo: Senhor, faça justiça. O Senhor está vendo por que eu estava naquele estado? Por causa das opressões, por causa dos inimigos, por causa dos de dentro da própria casa. Davi teve o filho Absalão que se levantou contra ele. Queria ser rei no lugar do pai. E já estava ali separando um povinho para ele. E já tinha ali uma panela aberta sem tampa. E já tinha ali uns interesseiros. E já tinha uns ali que tinha se ajuntado com ele. E Davi estava frustrado.
porque já tinha sofrido lá atrás com Saul. E agora, dentro da própria casa, dentro do seu próprio reino, tinha um que era o seu próprio sangue, seu filho. Queria tomar a sua cadeira, queria sentar na poltrona, queria tomar a coroa do pai. Queria convencer o povo que o seu pai já não servia para mais nada e que ele seria o rei. Agora Davi estava ali confuso. Confuso, disse ele. Faça, Senhor, justiça contra os meus opressores, contra os meus adversários, contra os meus inimigos que se vangloriam. Os meus inimigos, Senhor, que estão aí se vangloriando, achando que conseguiram me atingir, que vão me destruir, que vão me levar para o túmulo antes do tempo. Estão aí, Senhor, batendo no peito, achando que já me destruíram, que já acabaram comigo. Faça vingança, Senhor, porque tu não és vingador, mas tu és o juiz da terra. Eu te vejo como o juiz da terra, então faça justiça contra os meus opressores. Oh, meu Deus, que coisa linda para esta oração. Foi o pedido de Davi para Deus. É o nosso pedido, Senhor, em favor do povo brasileiro. É o nosso pedido em favor das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. É o nosso pedido em favor, meu Pai, dos que estão sofrendo, encarcerados, nos cárceres. É o nosso pedido em favor das crianças que são violentadas dentro da própria casa. É o nosso pedido em favor das mulheres que sofrem agressão, dos homens que também são agredidos, dos homens que também são até processados, são presos, Pai, por calúnias, por difamação. Faça justiça, porque o Senhor é o juiz da terra. É o Deus que governa as nações e administra os povos, Davi disse. E nós também usamos as mesmas palavras. Faça maravilha, Pai. Toma nas suas mãos a causa de cada um. Entra com um já. Entra com a providência divina e supre a necessidade de cada um, dando a cura. Quebrando, Pai, as cadeias, rompendo as correntes, abrindo as portas, destruindo as trancas, Pai, de ferro. E dando a Deus, aos seus filhos, tesouro escondido e as riquezas encobertas, que são as bênçãos gratuitas. Saúde, a paz, a alegria, a salvação, o gozo, a felicidade que muitos não sabem o que é, Senhor. Ser feliz. Ah, Deus amado, confirma a sua bênção, o seu milagre. É o nosso pedido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que nós oramos, Pai. E como Davi, ele disse aqui no Salmo 5 e no verso 3. Pela manhã eu me apresentarei em oração e eu ficarei à espera do milagre, da resposta, do resgate, do livramento, da proteção, da segurança. Eu ficarei à espera, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem para mim vitórias. O Senhor tem resposta, Pai. O Senhor tem solução. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor chegue na tua vida neste dia, neste sábado, neste dia 1º de novembro. Glorifique a Deus, levante as mãos bem alto, respira fundo, mas respira. Puxa bem pelo nariz e solta pela boca. Vai sair esta dor, vai sair essa tristeza, esta amargura, vai sair este mal que está aí dentro de você, te aprisionando, te destruindo, te matando. Respira.
Sentir vontade de chorar, chore. Porque é Deus que vai te consolar. É Ele que te dá o alento. É Ele que dá o alívio para a tua alma, que está aí aprisionada por sentimentos, por dores, por ódio, por rancor, que você guardou durante muitos anos. Diga para o Senhor, arranca para fora, Senhor. Tira todo o ódio, tira todas as mágoas, tira os sentimentos que eu guardei. Tira, Senhor, tira tudo, tira da minha mente, tira da minha alma, tira do meu coração. Eu quero ser livre. Peça ao Senhor, eu quero ser livre. Peça ao Senhor, diga a Ele, Senhor, me livra. Tira de dentro de mim este mal, para que eu fique livre. Quebra, Senhor, este laço do passarinheiro que me aprisiona, para que eu fique livre e eu possa te servir, e eu possa glorificar, e eu possa sair dizendo como disse aquele sofredor que era possuído, dominado por uma legião de demônios. Ele vivia debaixo de uma escravidão. O gadareno, ele vivia embaixo de uma escravidão e ele saiu contando para todo mundo. Jesus Cristo foi ao meu encontro e me libertou. Eu estou aqui. Estou livre. Ele quebrou as prisões. Ele tirou os demônios que possuíam, que me dominavam. A minha mente, o meu corpo era tomado por uma legião de demônios e o Senhor me libertou. Vai te libertar do transtorno da ansiedade, vai te libertar da depressão. Seja ela endógena ou exógena, Deus vai te libertar. Deus vai fazer a obra. Mas ore, chore, clame, lance a Ele tudo que está te destruindo, tudo que tem impedido a felicidade na tua vida. Se o teu casamento nunca deu certo, já passou por vários, o Senhor vai abrir as portas de escape para você. Se você não consegue ficar no trabalho, Deus vai solucionar este problema na tua vida. Se você é visto com maus olhos, porque da maneira que você se procede, Deus vai mudar tudo isso, teu quadro da tua vida, a tua história será mudada. Deus vai escrever uma nova história. Eu posso ver Deus escrevendo uma nova história sobre você. Um homem liberto, as cadeias foram quebradas e você ficou livre. Livre. Seja livre, receba a bênção de Deus. Deus abençoe a todos vocês que oraram conosco. Curta, compartilhe, interaja conosco. Entra aí no espaço dos comentários, deixa o teu nome, o nome da tua família, como um pedido de oração. Conte para nós de que cidade você é, de qual estado do Brasil você mora, você reside. Interaja conosco. Que Deus possa abençoar você, Deus possa te alcançar no dia de hoje. Alcançar você, o teu lar, a tua casa, a tua vida. Possa endireitar os teus caminhos tortos. Possa abrir os teus olhos, a tua mente, para que você, a partir de hoje, seja um homem e uma mulher livre. Livre. Livre de todos esses males que desde a infância você tem sofrido. Que a mão do Senhor te alcance. Alcance o teu lar, a tua casa e toda a sua família. Deus abençoe vocês. Curta e compartilhe. Se inscrevam gratuitamente. Gratuitamente. Você pode se inscrever. Acione o sininho aí, aquele sininho negrito que está dizendo receber todas as notificações. E quais são as notificações, irmã Odete? É oração. É só isso que nós fazemos aqui no canal, orar. Pregamos a palavra. Fazemos uma explanação, né, de alguns versículos que nós lemos, levamos ao conhecimento de muitos aí sobre a saúde mental, que é muito importante. Temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Todo mundo está se envolvendo aí com tanta coisa, não se envolva.
Não se envolva, não tente resolver o problema de todo mundo, não tente abraçar a causa de todo mundo, não fique sofrendo pelo problema de todo mundo, porque isso vai trazer decepções para você, e isso vai te trazer males, isso trará muito atrapalho na tua vida. Mas coloque tudo nas mãos do Senhor, e quando alguém chegar e pedir a tua ajuda, você não vai se negar, mas diga: olha, eu vou junto com você, eu vou orar. Nós vamos orar, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Lance tudo para Deus e deixa Ele cuidar de você. Esse foi o conselho de Pedro. Olha, vocês estão sofrendo demais aí. Pedro escreveu e disse: irmãos, vocês estão sofrendo demais. A perseguição é contra os apóstolos. E vocês ficam aí sofrendo, se escondendo, negando Cristo. Pare de sofrer, lance tudo, deixe tudo na mão do Senhor, porque Ele sabe como cuidar de vocês. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: faça ser conhecido de Deus, tudo que tem aí, causado problema para vocês, as preocupações, as ansiedades, faça ser conhecido de Deus. Leve a Ele através da oração, apresente a Ele, peça o socorro dEle. Porque a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, trará alívio para a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É lindo demais, né? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, de toda a equipe que está aí orando conosco, apoiando, nos ajudando, nos orientando como melhor chegar até vocês através deste canal. Então que Deus possa abençoar a todos vocês. Deus abençoe o povo brasileiro, as famílias, os intercessores, os inscritos deste canal. Que Deus abençoe a todos vocês e que hoje, sábado, dia 1º de novembro, seja um dia de bênção, seja um dia de resposta, de socorro, seja um dia de resgate, seja um dia de livramento, seja um dia de muita bênção para a tua família. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um final de semana abençoado e permaneça na presença de Deus. Olha o mandamento divino: orai sem cessar. Ore, busque, clame, que o Senhor está com as mãos estendidas e os seus ouvidos atentos a cada um de nós. Deus abençoe a todos.